Bom dia a todos. Marcelo Rosa de Rezende. Eu vou falar sobre a transferência muscular livre para ganho da flexão do cotovelo na lesão do plexo braquial. Isso aqui representa uma experiência de 20 anos. 20 anos de pacientes do HC. Isso é muito importante. Não são casos de fora, 95% desses pacientes que eu vou citar, todos operados aqui no HC. Quem são nossos pacientes que são objeto desse assunto que eu vou falar? São pacientes que tiveram acidente de moto, são jovens, baixa renda, esse é um dos motivos deles procurarem um hospital como o HC, e, impreterivelmente, eles são referenciados para nós tardiamente. Então, eles já chegam atrasados e para um tratamento que a gente sabe que é importante a precocidade. Quais hospitais públicos habilitados para esse tipo de tratamento? Eu diria que é basicamente aqui. Eventualmente, um ou outro caso na Unifesp, talvez na Santa Casa, mas que tenha uma rotina, basicamente aqui, é o Hospital das Clínicas. Nas lesões dos nervos, nós temos um dilema, que é a precocidade do tratamento, que a precocidade muda totalmente a evolução clínica do paciente. Esse paciente já chega atrasado aqui e ainda a gente encontra, às vezes, problemas para colocar esse paciente em sala e poder fazer o tratamento adequado. Existe uma regra básica no tratamento do plexo braquial, que o período de ouro para você fazer a cirurgia de nervo é até os 6 meses. Passado esse período, até 12 meses, você pode fazer uma cirurgia de nervo no plexo braquial, mas os resultados, obviamente, caem muito. E ela é desaconselhável após o período de 12 meses. Então, aí o que resta para a gente, se houver músculos possíveis de transferência, a gente vai fazer a transferência. Ou a transferência muscular livre, que é o tema que eu vou abordar hoje. O que é essa transferência muscular livre? É pegar um músculo da região da coxa, e, no caso o grácil, e levar para a região do braço. Obviamente, é um retalho funcional, ele tem que funcionar. Então, para isso, além das anastomoses arteriais e venosas, a necessidade de fazer a neurotização. O nervo desse músculo tem que ser neurotizado, senão ele não vai ter a função contrátil. O músculo escolhido para esse tipo de procedimento é o músculo grácil, porque ele tem uma anatomia constante, uma artéria 2 veias, um comprimento de pedículo razoável, ele é longilíneo, que permite essa possibilidade de transferência, e tem um nervo, que é ramo do obturador, também de um comprimento bastante satisfatório, ou seja, a literatura mundial toda aponta para esse tipo de músculo. O que consiste a cirurgia? Eu pego o grácil da região da coxa e levo para a região do braço. Então, depois de anastomose, sutura proximal, distal, e esperamos a reinervação desse músculo. E uma vez ele contraindo, o que vamos ter é a flexão do cotovelo dos pacientes. Aqui nós temos uma lesão total de plexo braquial, à esquerda, uma plegia total, e o lado direito, uma lesão parcial. Então, o indivíduo tem uma mão boa, mas não tem o cotovelo e não tem o ombro, ou seja, uma mão que deixa de ter uma função. São tipos físicos, tipos de apresentações clínicas diferentes que caracterizam o plexo braquial, cada uma delas com suas indicações cirúrgicas. Aqui eu estou apresentando o número de casos que eu fiz um levantamento bem superficial que eu tive a oportunidade de realizar. Foram 80 casos, só eu, quer dizer, fora os outros membros do grupo que também fizeram essa cirurgia, que também tem expertise para fazer essa cirurgia, o que é um número significativo, considerando a característica, a complexidade da cirurgia, o tempo cirúrgico que demora. Então, são vários pacientes, todos realizados aqui no Hospital das Clínicas. Tivemos problemas, daí o motivo dos 20 anos, quer dizer, a gente aprendeu muito, inclusive com os erros. Então, tivemos infecção na área doadora, tivemos infecção na região do braço, tivemos casos, principalmente iniciais, vocês podem ver pela data, 2004, casos em que não houve retorno funcional nenhuma ou um retorno muito débil da flexão, que não acabava não sendo funcional. Mas também tínhamos algumas surpresas, como nesse caso, em que a gente fez o transplante muscular, um enxerto longo, que não é uma coisa boa para esse tipo de lesão, e mesmo assim nós conseguimos recuperar a flexão. Ou seja,
eram casos que haviam um grau de imprevisibilidade. Então, a gente foi, ao longo do tempo, depurando a metodologia, escolhendo melhor o vaso doador, usar o não enxerto, quão ruim é isso, o tensionamento do retalho é muito importante no braço, e o tamanho do nervo do retalho muscular. Quando você vai dissecar o nervo, é importante você dissecar o nervo bem longo. A escolha de vasos receptores. Inicialmente, a gente usava a artéria circunflexa humeral. Então, essa artéria circunflexa humeral era utilizada para anastomose. Ela tinha alguns problemas, porque ela tinha um pedículo curto e nós tínhamos que posicionar o retalho muito distal, o que afastava o retalho dos eventuais áreas receptoras do nervo, no caso especial, o espinal acessório. Então, vocês veem que o retalho ficava praticamente no meio do braço, né? Depois, houve um aprimoramento técnico e nós vimos que havia possibilidade de fazer anastomose na tóraco-acromial. Então, nós pudemos avançar o retalho aproximando mais da clavícula. E, com isso, nós pudemos melhorar o tensionamento, o ajuste da tensão do músculo como um todo e a possibilidade de uma sutura direta, no caso do nervo do retalho com o nervo espinal acessório. Então, aqui nós vemos a mudança que houve. Então, antes nós usávamos o retalho mais distal e agora nós usamos mais proximalmente, o que, sem dúvida, deve ter melhorado o resultado. Outra coisa que nós fizemos também é dissecar o nervo do ramo do obturador mais longo. Isso permite a evitar o uso de enxertia do nervo. Então, permitindo o quê? Uma sutura direta do nervo, no caso aqui do espinal acessório. Uma vez feita as anastomoses proximais, a sutura proximal do retalho, que é feita em relação ao peitoral e ao deltoide, nós devemos partir para outra etapa, que é o processo de tunelização. Então, o músculo posicionado proximalmente, nós tunelizamos abaixo do subcutâneo até a região do cotovelo para atingir o tendão bicipital. Importante nesse caso aqui é o ajuste da tensão. Nós fazemos um ajuste de tensão que permita ao membro, no caso o cotovelo, se manter passivamente numa posição entre 90 a 100 graus e através de uma sutura do tipo Pulvertaft. Outro detalhe que é importante é falar, mas qual nervo é o melhor para fazer a neurotização? Nós temos a possibilidade da utilização do nervo intercostal, que é um nervo que invariavelmente está presente nos lesados do plexo braquial, o nervo ulnar, nas lesões altas, C5, C6, ou seja, ele tem preservado o nervo ulnar, então nós podemos usar um fascículo do nervo ulnar para neurotizar, ou o espinal acessório. O espinal acessório é um 11º par craniano, e normalmente ele está preservado na lesão do plexo braquial. Aqui nós vemos um caso que havia uma plegia total, nós utilizamos o intercostal, nós vemos a incisão da retirada do intercostal e o ganho de flexão que o indivíduo obteve após, obviamente, um período de 6 meses a 1 ano. Um outro caso, aqui utilizando o nervo ulnar, então nós vemos que o indivíduo apresentava previamente uma plegia total da flexão do cotovelo, ele apresentava nervo ulnar íntegro e, portanto, nós pudemos usar um fascículo do nervo ulnar para neurotizar junto ao ramo do músculo graxo. Com isso, houve uma recuperação completa da flexão do cotovelo. Isso nós tive a oportunidade de fazer na minha docência o estudo desses casos aqui, que mostraram um resultado acima de M4 em mais de 60% dos casos, o que é um resultado muito bom. E mesmo os casos de M2 e M3, em casos de lesões altas do plexo braquial, vou mostrar mais adiante que nós temos opções para recuperar a flexão completa do cotovelo. Então, aqui a gente vê alguns casos, no caso de um nervo espinal acessório, uma neurotização, paciente com uma plegia total, incapacitado de fazer a flexão do cotovelo, uma vista pré-operatória, e após, no segmento, o ganho da flexão através do transplante muscular livre, lembrando que é uma lesão completa. Então, o nervo espinal acessório é o nervo, sem dúvida, o melhor nervo doador. Tá? Ele é um nervo que deve ser preservado, inclusive quando se faz a exploração do plexo primariamente, porque ele é o melhor nervo para se fazer a neurotização junto ao grácil.
Por quê? Porque ele é um músculo, ele é um nervo sinérgico ao movimento da flexão do cotovelo. Quando queremos fazer a flexão do cotovelo, há uma intuição de se também contrair, no caso, o trapézio. E a gente sabe que a neurotização do espinal acessório para o supraescapular, usado em alguns casos de lesão do plexo braquial, tem resultados muito ruins. E para o ombro, nós temos muitas opções ortopédicas, ou seja, não é um problema em termos de reconstrução ortopédica. Alguns podem questionar, mas nos casos que tem tríceps, por que você não usa tríceps? O tríceps é muito importante. Às vezes os autores negligenciam um pouco a importância do tríceps nas atividades do dia a dia, mas ele é muito importante, especialmente aqueles que necessitam de um apoio do braço para a deambulação. E o grande dorsal nem sempre é viável. Muitas vezes ele é um M3, M4 e, portanto, não se presta para uma transferência muscular. O que o paciente tem que ser avisado antes? Que, impreterivelmente, seja uma lesão alta ou lesão completa, ele vai precisar de uma cirurgia complementar, assinaladas aqui, mas que eu vou ilustrar com casos clínicos. A osteotomia derrotativa, impreterivelmente, vai ser necessária. Então, aqui a gente vê um caso de um paciente com uma rotação interna excessiva, em que nós fizemos uma osteotomia derrotativa, melhorando, assim, a performance do indivíduo para a flexão do cotovelo. A instabilidade do ombro também é muito presente. Pessoalmente, eu acredito que, primeiro, eu tenho que dar a flexão do cotovelo, depois eu vou resolver o ombro. Aqui a gente vê uma instabilidade grosseira do ombro. E nós temos hoje tido como opção a artrodese do ombro para esses casos. Então, aqui os dados técnicos, o aspecto radiográfico do pós-operatório. E lembrando que, apesar de ser uma artrodese, o indivíduo recupera o movimento através do movimento entre a escápula e o gradeado costal. Então, é a única artrodese que eu conheço que dá movimento para o paciente. E, com isso, ele pode melhorar, inclusive, a flexão do cotovelo. A outra cirurgia, a cirurgia de Sarra, também para estabilização do ombro. Então, nós vemos aqui o acrômio e o trapézio são avançados em relação ao húmero e, com isso, dá estabilidade local. Então, aqui um aspecto final pós-fixação, fechamento do deltoide, o aspecto radiográfico pré e pós-operatório, estabilidade do ombro e algum grau de movimento. A cocontração também pode estar presente nesses casos. O indivíduo recupera uma parte dos movimentos de flexão do cotovelo com a transferência muscular livre, mas ele não consegue vencer a força do tríceps. Para esses casos, nas lesões altas, nós temos a opção da cirurgia de Steiner. Aqui a gente vê um paciente que, para fazer a flexão, ele precisava iniciar o movimento. Ele conseguia manter o membro fletido, mas ele tinha que iniciar com o apoio do outro lado. Então, essa é a cirurgia de Steiner, que consiste no avanço aqui da musculatura flexopronadora em relação ao húmero, ela é fixada em relação ao húmero. Então, essa musculatura flexopronadora passa a atuar como um flexor do cotovelo. Dobra, sola. Dobra, 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 dobra. Uma lesão completa, nós temos a opção de fazer cirurgias. Aqui a gente vê o paciente no pré-operatório, uma plegia completa, uma lesão completa do plexo braquial, e aqui no segmento, o ganho da flexão do cotovelo através da transferência muscular livre. Ainda falta derrotativa, ainda falta artrodese do punho para esse paciente. Outro paciente também, com uma plegia total do lado direito e a recuperação após a cirurgia da transferência muscular. Também faltando a osteotomia derrotativa e a artrodese do punho. Aqui é um caso de uma lesão completa do plexo braquial. A gente vê aqui do lado esquerdo uma plegia total. Foi feita a cirurgia de transferência muscular, então ele ganhou a flexão do cotovelo. Posteriormente, nós fizemos a osteotomia derrotativa e a artrodese do punho. E esse é um aspecto funcional desse paciente após todos esses procedimentos. Lembrando que esse paciente não tinha qualquer movimento do lado esquerdo, o que torna esse indivíduo muito mais viável para as atividades do dia a dia. Então, uma lesão completa com ganho da flexão, artrodese de punho e a osteotomia derrotativa do húmero. O que eu aprendi ao longo desses 20 anos? Que o resultado da transferência muscular livre são bastante satisfatórios e seguros.
o nervo espinal acessório é, sem dúvida, o melhor doador para esse músculo. Não utilizar enxerto de nervo, porque o resultado cai muito com o uso da enxertia nervosa. Cirurgias complementares são necessárias, invariavelmente, e, obviamente, que a importância do processo de reabilitação para esses pacientes. Mas eu gostaria de, na verdade, dar também uma outra mensagem. A mensagem de que o HC, em 2022, segundo a revista Newsweek, numa pesquisa que ela fez, o HC foi incluído está entre os 200 melhores hospitais do mundo. E a ortopedia foi ranqueada, a ortopedia nossa aqui, em 52º lugar, ou seja, praticamente entre os 50 melhores serviços do mundo. O Hospital das Clínicas é um hospital que tem 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão universitária. Atendimento basicamente terciário e quaternário. Pacientes com doenças raras nos procuram, complexas e que demandam uma equipe multidisciplinar. E lembraria, isso é um dado muito importante, 70% da população brasileira só tem o SUS para recorrer, eles não têm plano B. Ou seja, o paciente que vem aqui, ele não tem outra opção a procurar. Momento atual, todos sabem da dificuldade, principalmente na área de anestesia, a dificuldade de operarmos, e isso é uma luta que todos nós temos de nos envolver nesse assunto, para que a gente possa retomar o protagonismo da excelência no atendimento e cirurgia dos casos ortopédicos, que hoje está difícil operar aqui. Afinal, nós somos cirurgiões, isso eu acho que é o senso comum de todos. E preocupa muito a continuidade da formação das novas gerações de cirurgiões dessa casa aqui. Será que eles vão ter a mesma oportunidade que eu tive de realizar 80 casos complexos como esse, que satisfaz não só o cirurgião, mas presta também um serviço à comunidade e para os pacientes que têm os problemas? O Hospital das Clínicas, ele tem que buscar constantemente a excelência, esse é o nosso caminho, dentro de ética, humanismo que existe aqui dentro desse hospital, pluralismo, qualquer pessoa pode ser atendida, o pioneirismo que está faltando um pouco nessa casa, que a gente precisa retomar, e o compromisso institucional, que é o de tratar efetivamente todos os pacientes que nos procuram, principalmente aqueles casos de ortopedia. A gente sabe que trauma, as OS resolvem de forma bastante satisfatória fora, mas esses casos de doenças raras, e eu me refiro a todos os grupos aqui da instituição, esses pacientes precisam do HC. Obrigado.